Estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo no 6º episódio do Café Trabalhista, um podcast em que a gente quer discutir sempre um pouco do mundo do trabalho, do direito, da política, isso tudo junto, às vezes separado, se é que é possível essas coisas se separarem. Mas a gente sempre está aqui disposto a trazer uma visão de alguém com experiência, com história, para dividir e contribuir com a avaliação de todas as pessoas para esse dia a dia que a gente vive. Esse 6º episódio ele foi divulgado para ser num formato diferente, né? Ele foi divulgado para como uma sabatina entre dois candidatos à eleição do Executivo Municipal aqui de Maceió, a Prefeitura de Maceió. Infelizmente ontem nós tivemos o cancelamento de um deles, o candidato Lobão não pôde, mas certamente a novidade está mantida, que é uma novidade de um episódio diferente, né? Que a gente geralmente foca mais nas questões do mundo jurídico. Até aqui a gente teve personalidades da advocacia, do serviço público, do judiciário, mais especificamente. E esse episódio aqui, inaugurando a 2ª temporada do nosso podcast, é sobre política, eleições municipais. E dessa forma que nós começamos, eu quero já pedir para todo mundo que já está nos assistindo que participe. O episódio está ao vivo no YouTube e depois os cortes vão para o Instagram. O próprio episódio vai para o Spotify, para quem gosta de ouvir no carro, quem gosta de ouvir no... Não recomendo no banho porque gasta água e a gente precisa ter consciência sobre esse aspecto ambiental também. Mas vai estar em todas as plataformas e, por favor, quem já não está nos assistindo, divulguem, encaminhem nos grupos do WhatsApp, encaminhem nos directs do Instagram, encaminhem esse link, participe através dos comentários do YouTube, a gente acompanha aqui, mandem perguntas para nossa entrevistada e encaminhando mais para frente a gente vai começar. Eu estou muito feliz aí com essa 2ª temporada iniciar e de ter recebido aqui uma mulher que, assim, dispensa maiores comentários, mas quando a personalidade dispensa comentários, aí é que a responsabilidade é maior. Então a gente tem que apresentá-la como merecido, à altura. Ela é nascida em 4 de outubro de 1966, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. É graduada em jornalismo pela UFAL e em pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, pós-graduada em novas tecnologias da educação, servidora pública concursada na área de jornalismo e assessoria de comunicação da UFAL, e foi servidora também da TV Educativa. Atuou mais de 20 anos como repórter de TV, desde a TV Educativa, a TV Alagoas, TV Pajuçara, e foi aí onde eu conheci com vocês Lenilda Luna. Eu ouvi muito esse chamado na TV Pajuçara e chegava logo após sempre uma reportagem muito bacana. Recebeu em 2015 o prêmio Otávio Brandão de jornalismo ambiental pelo 3º lugar em reportagem de TV. A Comenda Jared Viana pela Câmara Municipal de Maceió, tem vasta experiência profissional e acadêmica na área da educação, inclusive na educação pública, vários momentos importantes da educação pública municipal. A Lenilda, a nossa entrevistada, esteve presente e implementou a primeira eleição para diretores da rede municipal de ensino, fez parte da implementação da rede de educação de jovens e adultos aqui em Maceió também, o EJA, e tem uma militância intensa no movimento sindical e social, compondo já há um bom tempo os movimentos coletivos Olga Benário e Movimento Luta de Classes. Sempre pela Unidade Popular, partido que é uma das fundadoras e atual presidente estadual, foi candidata à Prefeitura de Maceió em 2020, obtendo 4.825 votos, 4.875 votos. A deputada federal em 2022, com 2.298 votos.
34 votos a mais do que eu e que dividimos em muitos momentos, alguns momentos a campanha, principalmente nos momentos da luta coletiva, né? Já não apenas em campanha, já posso dizer que nós temos esse caminho em comum, na verdade eu em comum com você que já vem de antes aí, enfrenta a sua segunda eleição ao Executivo de Maceió, novamente ladeada pela catadora de reciclados Vânia Gomes, também da UP. Senhoras e senhores, companheira Lenilda Luna, muito obrigado por estar aqui hoje. É uma honra recebê-la no podcast Café Trabalhista. Com você aí para suas considerações iniciais. Muito obrigada por essa apresentação, né? Muito obrigada também por essa oportunidade de falar, Geraldo, porque nós temos que denunciar a injustiça que é cometida contra os partidos pequenos, pequenos porque surgiram agora. A UP ainda vai fazer 5 anos. Não é pequeno de jeito nenhum em potência, né? Impossibilidade de crescimento, porque a Unidade Popular é um partido que nasce das organizações sociais do povo e por isso tem uma alameda aí aberta para o crescimento. Mas é um partido que tem menos de 5 anos, então é injusto cobrar de um partido que acabou de se constituir, que teve 1.200.000 assinaturas para essa Constituição enquanto partido, cobrar que tenha uma representação no Congresso para poder falar ao eleitorado no horário político eleitoral. Isso é injusto. Pode ser a regra, né? Mas é uma regra que tem que ser mudada, que é injusta, porque é uma regra que é feita para que só os mesmos partidos que já são conhecidos, que já estão há muito tempo, né, se apresentando ao eleitorado, possam ser conhecidos. E quando surge um novo partido? Porque com essa cláusula de barreira, com essas regras tão rígidas, que mais ninguém conseguiu formar partido, o único partido formado depois dessa legislação assim mais rigorosa, com cláusulas várias para a formação de um partido, entre elas que você tinha que ter por escrito o aval de 1% do eleitorado brasileiro com título de eleitor, com firma reconhecida, quer dizer, assim, tipo, você só vai fazer partido a partir de agora se tiver conteúdo para isso. E nós tivemos. Nós somos o único partido formado depois dessas novas cláusulas. Então, a Unidade Popular, que representa essa potência que tanta gente quis que se constituísse, a Unidade Popular precisa, então, ser apresentada ao povo brasileiro. E o momento da Unidade Popular ser apresentada é quando? É quando tem uma eleição. Perfeito. Então, a gente precisa ter espaço no horário político eleitoral. Não temos. Então, temos que agradecer as pessoas que abrem esse espaço para que a gente possa falar como o Café Trabalhista e você já está fazendo. Então, agradecemos. Eu que agradeço, Lenilda. Eu que agradeço. E eu concordo com você, né? A gente vai num caminho estranho em relação à política partidária, né? Uma americanização das coisas. Daqui a pouco vai ter o Partido Republicano e o Partido Democrata e acabou. E aí o debate vai ficar restrito às elites políticas e às elites. Isso talvez não seja o melhor caminho e de fato. Mas acho eu que aqui realmente não mereço esse agradecimento, porque na minha concepção de cidadão eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. E lhe agradeço por ter se disponibilizado a conversar conosco. Muito obrigado. Lenilda, vamos começar então, que a gente tem um roteiro talvez o mais extenso do café. Ele foi reformulado porque já estava pronto no outro formato que a gente ia fazer em dupla, mas foi muito bom porque eu também pude conhecer muito de você enquanto quadro político. Mas aí a primeira questão que me surgiu foi essa sua origem. Eu gosto de conversar, de fazer os nossos episódios sempre começando sobre a origem da pessoa, porque a origem diz muito do que a gente é agora, seja porque a gente não é mais ou porque a gente decorreu e caminhou, mas a origem vai dizer, né, de onde veio os nossos pais, né, de onde a gente vem, pelo que a gente é. E eu vi que você nasceu no Cabo do Santo Agostinho. Onde você nasceu lá? Em que momento você veio para Maceió? Como é que se deu essa pernambucana de nascimento virar alagoana e maceioense por escolha e ao ponto de decidir
inclusive, lutar politicamente por esse lugar? Então, Geraldo, eu nasci em Pernambuco, com todo respeito aos pernambucanos, quase que por acidente, né? Eu sou filha de uma família alagoana, de duas famílias alagoanas, né? A família do meu pai é de São Luís do Quitunde, a família da minha mãe também é ali da região de Flecheiras, então são famílias alagoanas e de origem rural, né? Trabalhadores da área rural, meus avós, né? Agora, quando começou o crescimento industrial da ditadura militar, né, sob os auspícios da ditadura militar, que queria crescer o bolo, né, e nunca dividiu com ninguém, não tinha uma história, você é mais jovem, mas tinha uma história durante a ditadura militar, que os militares falavam muito que primeiro é preciso crescer o bolo, quer dizer, desenvolver industrialmente o seu país. Depois vocês podem exigir direitos trabalhistas, tal. Então, sobre os auspícios da ditadura militar para impedir que sindicatos se mobilizassem, exigissem melhores salários, para garantir a infraestrutura industrial do país, nós tivemos um parque industrial sendo instalado em Pernambuco, assim como em outras regiões do país. Meu pai, na época muito jovem, foi trabalhar na Coperbo. Saiu aqui de Alagoas. Ele já tinha trabalhado até como na Marinha Civil, ele já tinha trabalhado, né? Mas ele resolveu ir para a indústria e foi trabalhar como operário lá no Cabo. E foi nesse período que ele casou com a minha mãe e foi quando eu nasci. Eu fiquei, na verdade, 1 ano em Pernambuco. Eu nasci e antes de fazer 1 ano, meu pai já aceitou outro emprego na região da Cosipa, em Cubatão. Cubatão é uma área que se industrializou muito e que enfrentou, inclusive, um ar tóxico. Né? A gente está voltando a falar disso por causa das queimadas. Cubatão, na década de 70, não tinha filtros nas indústrias. Então, era conhecida como uma cidade mais poluída da América Latina. Mad Max brasileiro. Então, imagina, eu saio de Pernambuco. Quando eu nasci em Pernambuco, em 1966, foi quando teve a maior cheia em Pernambuco. Eu sobrevivi a uma cheia com meus pais, criança, nasci com várias doenças. Quando eu comecei a respirar, eles mudaram para a cidade mais poluída do mundo. Aí lá vai, quer dizer, o começo não foi fácil, né? A luta é da origem, né? O começo não foi fácil, não. Eu lutei para estar nesse pra vingar, mundo. Né? Lutei para vingar e vinguei. Vingou. E aí virei lutadora, claro, né? Você já começa assim, tendo que brigar até pelo ar que você respira. Verdade. Então você sai brigando o resto da vida. E aí eu fiquei uma parte da infância em Santos. Morei num bairro periférico lá, estudei numa escola municipal, lembro até hoje o nome, Dr. Fernando Costa. E quando foi na instalação da Salgema, aqui em Alagoas, o meu pai soube da história e ele veio para Maceió. Ele voltou para Maceió quando instalou a Salgema para trabalhar como operário na Salgema. E aí eu vim. Né? Na época, a Salgema me parecia uma coisa muito legal, porque deu a oportunidade de vir morar numa cidade linda como Maceió e aos meus pais a voltarem para a terra deles. Né? A minha irmã nasceu em Cubatão, nessa época em Santos, né? Nessa época eles estavam trabalhando lá. Então, reuniu de volta a gente aqui em Maceió e foi muito legal, né? Até eu descobri, na minha adolescência, o que representava a Salgema de risco ao meio ambiente. E começar uma das minhas primeiras brigas como militante, que fez com que eu me confrontasse, inclusive com meu pai, foi justamente participar de uma passeata do Movimento pela Vida, se não me engano, organizada pelo Anivaldo Miranda, na década de 80 ainda, eu ainda era adolescente, contra a duplicação, contra a Salgema, contra a instalação, denunciando que o local onde a Salgema se instalou nunca deveria ter acontecido aquela instalação, porque era uma área de restinga que deveria ser protegida ambientalmente. Então, foi a primeira atividade assim pública, militante, que rendeu um bocado de encrenca, mas foi importante. Dali... Pública, né? Já tinha lutado internamente, né? Ali naquele tempo, o medo era, para além da instalação numa área de restinga e de uma área urbana, mas o medo era do ar, né? Vazamento de cloro. E você vê, a gente estava escondido embaixo o perigo, ninguém né? sabia, era engraçado isso, né? A gente falava principalmente do vazamento de cloro. E todas as medidas eram o risco de
respirar cloro, morrer, porque queima por dentro, né? Sim, queima corrói, as vias respiratórias, corrói. Então, corrói pele. Então, o pânico era isso. Tanto que o Trapiche era um bairro muito bem situado, onde morava uma classe média, e as pessoas começaram a se mudar. O Trapiche decaiu de status dentro da cidade de Maceió. As pessoas começaram a ir para o Farol ou ocuparem a Ponta Verde, que era um lugar, assim, na década de 70, de casas de praia. Ali, Ponta Verde, Mangabeira, Jatiuca, eram todas ocupadas por sítios e chácaras. Sim. Não eram locais de residência prioritária como é hoje. As pessoas moravam no Farol, no Trapiche, e o Trapiche decaiu por causa disso, porque se dizia muito que se vazasse cloro da Salgema, ia espalhar para aquela região toda. Então, são histórias aí das Alagoas, mas, assim, para dizer aí aos nossos ouvintes e telespectadores, né, espectadores, que eu sou uma pessoa profundas raízes alagoanas. Sim. Não sou uma forasteira que chegou aqui para ocupar espaço político, não. Gosto muito de Pernambuco, mas não me sinto pernambucana. Eu sou, assim, de origem familiar e de vida, né? Muito mais tempo de vida em Alagoas do que em qualquer outro lugar. Mas essa sua formação em pedagogia foi onde? Geraldo, se eu começar a contar a história aqui, a gente faz uma semana de podcast. Não, eu comecei aqui em jornalismo, aqui em Maceió. Em 1985 eu entrei para a UFAL, terminei o ensino médio, entrei para a UFAL em jornalismo. Mas aquele processo, 1985, foi o ano que acabou a ditadura, da redemocratização, assim, né? Foi o ano da redemocratização do país. Então, a gente queria muito mais estar em passeatas, em debates, conhecendo líderes políticos. Não tinha como hoje se tem YouTube, podcast, não tinha nada disso. Então, se você quisesse conhecer propostas políticas, você tinha que ir ouvir os discursos. Então, era uma época em que todas as pessoas, todas as lideranças políticas que vinham para Maceió e as lideranças de Maceió iam falar, subiam ali bastava subir na escadaria da antiga OAB, ou então ficar em frente à biblioteca, ou numa praça, e juntava gente. Porque as pessoas queriam ouvir. Às vezes, as lideranças políticas estavam conversando e você chegava junto e queria ouvir. A polis era mais vivida, né? Porque você queria conhecer qual era a opinião das pessoas, porque você queria romper com anos de silêncio, queria saber qual era a análise da situação do país, que eram feitas por uma Selma Bandeira, por, né, pessoas assim, um Ronaldo Lessa também, por vários militantes políticos que vieram, Anivaldo Miranda, que vieram anistiados, que sobreviveram à ditadura e que traziam a sua leitura de mundo, de sobreviventes, de resistência, de pessoas que lutaram pelas diretas já. Então, tudo isso demandava uma participação política. A minha juventude foi de muita participação política, de ouvir muito, de aprender muito, de muita mobilização. E aí, quando foi em 1988, eu estava no segundo ano, por aí, de jornalismo, eu recebi um convite para ser educadora popular do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. Porque das atividades das minhas ações de militância era de organizar sindicatos de trabalhadores rurais. Eu fiz pouco movimento estudantil, não era a minha área, eu era mais educadora, gostava mais de estar em contato com a organização popular mesmo, né? Então, eu fui trabalhar no Centru. O Centru é uma entidade que foi fundada por Manuel da Conceição, um dos líderes das Ligas Camponesas, que sobreviveu à ditadura, que voltou quando foi anistiado, uma anistia que a gente, há poucos dias, completou 45 anos, e a gente foi para as ruas dizer que ela foi ampla de uma forma injusta, porque anistiar quem lutou por um país melhor, claro que tem que anistiar, mas anistiar torturadores, não. Né? Esse crime é imprescritível. Você que é da área de direito sabe disso melhor do que eu. E não foi feito dessa forma em canto nenhum da América Latina. Pois é, né? Só no Brasil. O Brasil deve essa reparação. Os caras ainda saem de herói. Pois é. E é por isso que acontecem situações como a de 8 de janeiro do ano passado. Falta de justiça de transição, concordo. Falta de justiça de transição. Então, toda essa situação a gente acompanhou muito. Manuel da Conceição era uma dessas pessoas. Então, não parei para pensar. Eu
tranquei a faculdade e fui para Camamu, na Bahia, trabalhar no Centru. Fiquei por lá um bom tempo, então resolvi fazer pedagogia. E quando eu voltei para Maceió, em 94... Fez na Bahia, então. Fiz pedagogia na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica numa área entre Ilhéus e Itabuna. É bem engraçada essa história também lá, de por que ela fica no meio de uma fazenda, porque os coronéis de cacau de Itabuna e de Ilhéus estavam brigando quem é que ia ficar com a Universidade Estadual. Aí a família Badaró liberou uma área no meio do caminho. Para pacificar. Para pacificar, só porque os estudantes, né, que se virem, porque a gente tinha que pegar carona, os ônibus eram poucos, porque ficava 18 quilômetros para quem morava em Itabuna e mais ou menos 17 quilômetros para quem morava em Ilhéus. Repare, hoje tanto é que formou um bairro lá perto da universidade e os estudantes moram nesse bairro. Nossa, quase uma região específica universitária. Virou uma região, né, universitária. E aí... Não está fugindo do tema, não, porque eu queria saber exatamente como foi esse seu ingresso nos movimentos sociais, no movimento sindical, então foi como educadora. Foi como educadora. Quando eu voltei como educadora para trabalhar na CEMED, junto com Maria José Viana, já formada em pedagogia. Em 96 eu parei para pensar, será que eu já fui jubilada lá em jornalismo, né? Porque por conta desse meu também essa tendência de comunicação, de vez em quando eu estava fazendo assessoria mesmo sem ser assessora, gravando para algum áudio, então eu vou dar uma olhadinha lá. E aí Ricardo Coelho, que foi meu colega de faculdade, já era o coordenador do curso na época. E ele falou, olha, eles me chamavam de Lua, né? Olha, Lu, a gente está preparando aqui um edital de jubilamento, convocando vários estudantes que estão na mesma situação que você, estão trancando há muito tempo, deixaram procuração para ficar matriculando, mas perdendo por falta. Muita gente na sua situação e a gente vai convocar essas pessoas para voltar ou para... Essa é a sua chance. É a sua chance. Aí eu voltei. Só que foi tão confuso casar a minha grade com o que eu já tinha feito, com o que eu tinha feito em pedagogia, virou uma confusão tão grande que eu falei, não, me matricule aí no primeiro período mesmo, que eu vou começar tudo de novo, antes de ser jubilada e para não ficar nessa confusão. Aí recomecei jornalismo em 96, formei em 99. A história em 99, aí. Em 2000, começou a trabalhar na educativa. Foi em 2000. 2004 entrou Foi, na na verdade, em 99. Eu ainda estava terminando o curso quando eu fui convidada. Porque ainda tem uma outra habilitação minha que é de radialista. Eu fiz radialismo lá em Itabuna. Curso técnico. Então, eu sou radialista, eu podia trabalhar em rádio e TV como locutora. E aí, trabalhei. Eu comecei a trabalhar mesmo em TV em 96, na TV Alagoas, no mesmo ano que eu comecei a fazer o curso. Eu já fui trabalhar na TV Alagoas. As coisas aconteciam tudo numa vez. De maneira muito intensa. Mas profissionalmente falando, das duas áreas, claro que a gente nunca é só uma coisa. E quando a gente tem mais de uma formação, a gente acaba sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a minha pergunta é, das duas áreas, qual é a que mais ele realiza? A área da pedagogia ou a área do jornalismo? Sabendo que você é uma jornalista pedagoga, então isso interfere no seu jornalismo. Eu fui pesquisar sobre o lance curioso, né? Fui pesquisar sobre o lance do seu prêmio que você recebeu, e você tinha escrito sobre todo mundo que recebeu, mas na página da UFAL não tinha dizendo que você já recebeu o prêmio do... Saré de Viana, né? Não, o prêmio Otávio Brandão. Sim. Mas os seus alunos que receberam, tinha matéria sua dizendo que eles receberam. Agora devia ter terceirizado alguém para fazer a matéria da Leni da aluna que recebeu. Foi uma matéria sobre a seca no Rio São Francisco. Eu não achei essa informação. Que o Henrique Moura foi o cinegrafista. E aí a gente foi para a região mesmo lá do Rio São Francisco, percorreu, mostrando como é que estavam, assim... o surgimento das coroas, né, que são aquelas ilhas, e o assoreamento do rio, uma situação séria como a que a gente está vendo agora no Rio Amazonas, né, que não é vários trechos que eram navegáveis e agora não. E aí essa matéria impactou realmente,
né? Porque a gente se preocupa com o meio ambiente, de fato, e impactou bastante, a gente recebeu esse prêmio. Toma uma proporção recentemente, né, que a gente teve uma preocupação, porque em Minas Gerais teve um processo de queda daquelas, como é que chama? Daqueles canyons, deu uma situação muito semelhante ao que tem aqui. E aquilo ali para o turismo é um perigo, para a questão ambiental, para o ecossistema, né? Muito relevante. E Alagoas, a questão das águas é algo crônico, né? E também com a interferência em Maceió, né? Maceió mesmo, ciclicamente a gente tem um problema de cheia, como você vivenciou em Pernambuco, que vem até de Pernambuco e sai arrastando a água. Todos os municípios, chega a Maceió, a gente tem um problema do Trapiche ali, e do Bom Parto, problema muito sério a água é um problema para as terras alagadas também, né? Então é importante. Mas você não respondeu a minha pergunta, por gentileza, qual é a profissão que mais lhe realizou? Então, é difícil escolher. Acabou que Ela minha vida... Vocês viram, ainda bem que eu tenho testemunha aqui, né? A minha vida me direcionou mais para o jornalismo, né? Chegou um momento, eu cheguei uma época, Geraldo, de trabalhar em 3 empregos. Eu trabalhava numa TV, eu trabalhava na TV Alagoas, na Rádio Educativa, e à noite eu ia para a Escola Zumbi dos Palmares. Até assim, mas, né, quando você é mais jovem, aguenta mais correria, mas mesmo assim era muito. Foi um período assim que eu começava a trabalhar às 7 da manhã e parava às 10 da noite e não tinha nem o intervalo do almoço e nem o intervalo do jantar. Então, assim, complicado, né? Eu tive que começar a ver que caminho que eu ia tomar nessa vida profissional. E o jornalismo acabou ganhando, mas não que eu não tenha esse compromisso com a educação que eu sempre tive. Como você disse, em 94 eu assumi tarefas que me engrandeceram muito enquanto pessoa, enquanto educadora, porque ser responsável pela implantação da educação de jovens e adultos junto com Silvia, junto com Deise, Marinaide, Abdísia, lembro o nome dessas companheiras todas, mulheres que ainda atuam ainda hoje na educação e que foram assim, a gente se preocupava que é uma proposta de hoje, né? Por isso que eu digo, a minha candidatura hoje está totalmente concatenada com essa história de luta minha individual, mas principalmente coletiva, de pessoas que querem uma sociedade melhor. Então, essas pessoas naquela época, a principal preocupação nossa era o quê? Não é possível que a gente tenha analfabetos. O que é que a gente tem hoje no século XXI, aqui em Maceió? Uma grande quantidade de pessoas analfabetas. E aí a gente lembra do que vários historiadores disseram e analistas políticos também, e educadores populares, que a ignorância não é um acidente, é um projeto. Manter as pessoas na ignorância é um projeto, porque assim você pode submeter a empregos precários, a pouca perspectiva, a poucos sonhos, né? Ao conformismo, à desesperança. O que Paulo Freire mais dizia? O pior de tudo é a desesperança. Quando um jovem desiste de estudar e acha que o limite do que ele pode conquistar na vida é colocar uma mala de entregador nas costas e numa bicicleta ou numa moto sair por aí, é isso, né? E não tem nenhuma proteção se ele tiver um acidente, não tem nenhuma proteção se ele não conseguir mais, né, depois de um acidente voltar ao trabalho. Então, isso se chama desesperança. E o principal verbo que Paulo Freire falava era o esperançar. A gente precisa acreditar que é possível uma sociedade melhor, que é possível uma sociedade onde todas as pessoas tenham aqueles direitos constitucionais que a gente tanto se esforçou, porque aquilo não foi o Congresso que definiu, aquilo foi luta popular, né, que definiu que os direitos fundamentais têm que ser de todas as pessoas, de todos os cidadãos e cidadãs. Cunhou essa palavra, cidadania. Cidadania é o quê? Você tem direito à casa, a moradia digna, você tem direito à mobilidade numa cidade, você tem direito à educação, você tem direito à saúde, e isso não pode ser privilégio e não pode ser mercadoria, né? Esses direitos não podem ser para quem pode pagar por eles. Esses direitos, se eles não estiverem ao alcance de todas as pessoas, é porque nós estamos falhando como sociedade. E nós estamos falhando. É por isso que a nossa luta da Unidade Popular,
ela é uma luta eleitoral, e a gente chama de luta eleitoral porque é buscar esses espaços para poder falar e organizar a população e retomar essa esperança de que com a organização popular você consegue, muito mais do que esperar uma esmola de um político, como acontece muitas vezes de as pessoas acharem, por causa das fundações e instituições de políticos, acharem que não, vou conseguir um exame com o político tal, vou conseguir uma consulta com o político tal. Não, gente, saúde é direito fundamental. Você não precisa conseguir isso com o político tal, não, ou aquele ou aquela outra. Você tem que lutar para que isso esteja garantido para todas as pessoas em todos os bairros, unidade básica de saúde, saúde da família, e é compromisso da gente, da candidatura da gente na unidade popular, em todos os locais onde a unidade popular tem candidaturas, está no nosso programa de governo como prioridade, fortalecimento da atenção primária, que é a saúde que você encontra lá no postinho, e da saúde da família. Então, essas lutas aí, todas, elas vêm dessa origem do fim da ditadura militar, da luta pela redemocratização, mas da luta por um país mais justo, mais igualitário, né, menos desigual. E é por isso que a gente está apresentando essa candidatura. Delfim foi pro inferno e o bolo não foi repartido. Nunca, né? Porque não vai ser repartido assim. A gente vai ter que ir confiscar esse bolo e repartir a gente mesmo. Verdade. E essa experiência, você falou, a gente tem mais pra frente até pra tocar nisso, mas eu acho que acho que já dá pra gente abordar. Você falou da questão da saúde. Eu depois da eleição, eu fui convidado para participar da gestão de uma clínica da saúde da família aqui em Maceió, ali perto do Ponto Certo, onde era pronto-socorro do Jacintinho, mini pronto-socorro do Jacintinho, clínica de João Firman. E eu passei lá 4 meses e um pouco. E você sabe que é uma clínica de especialidades do Estado, né? É uma clínica muito bacana, um equipamento público extraordinário, sabe? Com mais de quase 30 especialidades, com exame, com coleta, com um trabalho muito importante, muito bacana realizado com pessoas em condição de vulnerabilidade social das mais diversas. E você sabe que a gente tinha um atendimento. No tempo que eu fiquei lá, fiz mais de 7 mil atendimentos. E eu fui diretor administrativo da clínica. Então eu tinha que fazer a coisa funcionar, não sendo eu nenhum médico, nem alguém da área da saúde, nenhum administrador, mas com uma experiência nessa parte, né? 10 anos já de advocacia e com muita solidariedade, com compromisso com o serviço público. Isso foi o que me moveu e por isso que eu fiz muito seriedade. Mas a sobrecarga que este órgão do Estado, que prestava serviço de média complexidade, enquanto a atribuição constitucional da parte que cabe ao Estado da Saúde, e que um equipamento público com investimento importante, com mais de 100 servidores ali, eu tomava conta diretamente de 50, de metade, que era o setor administrativo, mais 50 sobre a diretoria clínica, Dr. Juan, um cubano, um cara extraordinário, e sobre a diretoria geral até do Dr. Marcos Ramalho. A gente era absolutamente sobrecarregado por demandas do município. Absolutamente sobrecarregado por demandas que o município não dá vazão. E aí é como você diz, né? Tem um trabalho até atualmente no município. A gestão municipal tem sem fulanizar, né? Mas a gestão municipal tem um trabalho interessante de saúde nos bairros, mas nada perene. Uma saúde móvel, cíclica, mas nada perene. Quase que hospitais de campanha, atendimento em hospitais, como se o pessoal estivesse na condição de guerra mesmo, que fosse extraordinariamente, né? E muitos profissionais sérios, mas assim, a saúde levada a sério, a gente não vai. A classe média, que tem acesso a uma condição média de dignidade, razoável de dignidade, não cuida da sua saúde em tendas. Né? E aí é onde está. E a minha pergunta era simples.
Eu vi no seu plano de governo que você quer acabar com... Não é acabar, mas que você tem um contraponto a esses institutos que terceirizam a saúde municipal. Todos vinculados a um vereador, portanto, todos vinculados à manutenção de uma condição de poder, que acaba que o eleitor fica na condição de se ver obrigado a pedir bênção e se comprometer com aquele vereador se ele quiser ter acesso àquilo que, constitucionalmente, com muita luta, no pós-democratização, deveria ser público. E é pago para que assim o seja. E como é que você vai encarar essa... Eu não vou levar sob o aspecto de acusar, mas isso é no mínimo um cartel. Cartel mercado eleitoral. Para não dizer que isso é não republicano. Qual é a sua ideia de contrapor a essa circunstância? Então, Geraldo, a Unidade Popular é formada por também muitos profissionais, servidores públicos da saúde, ligados ao Fórum SUS, né, que é um fórum dos cidadãos e das cidadãs que querem contribuir na gestão do Sistema Único de Saúde, né? Porque o SUS é do povo, né? Eu tenho dito isso muito porque a gente tem que entender que saúde como direito fundamental é uma política pública do Estado. Independente de quem estiver na gestão no momento, algumas diretrizes têm que ser mantidas. E a atenção primária, que é a atenção que é dada ao posto de saúde, você precisa fazer seus exames regulares com clínico geral, cardiologia, nutricionista, psicólogo, todas essas atenções no posto de saúde, isso desafoga também isso que você falou, da atenção mais especializada, né, de média complexidade, de alta complexidade, porque as pessoas estão cuidando da saúde para não adoecer, né, para não chegar a ter, sei lá, um tumor não diagnosticado no início, uma perspectiva de ter complicações de um diabetes. Não, se você está cuidando sempre da sua saúde, se você vai sempre ao postinho, se você tem um médico da equipe, da estratégia de saúde da família, que é tão boa, né, de você ir receber visitas às casas, nos bairros, nas grotas, em todos os lugares, isso faz com que a demanda para essas unidades aí, as UPAs, os hospitais, seja diminuída. E isso funciona por isso que é um sistema, né? O Sistema Único de Saúde é por causa disso. Porque ele tem que atender desde a prevenção, a educação, para manter a saúde, até atender nos casos, acontece um acidente, uma situação mais grave, é claro que tem que ter equipamentos para alta complexidade, para emergência, para urgência. Mas o básico é a estratégia de saúde da família, é a atenção primária numa unidade básica de saúde, é o básico. Mas né? E esse embargo que a Não, gente tem? Mas aí é só cumprir a Constituição. A Constituição não diz que os recursos do SUS têm que ser direcionados para o SUS? É porque se faz um bocado de arrumadinho para que, vamos colocar, não está eficiente a gestão, então vamos colocar aí uma administradora terceirizada, uma cooperativa de médicos, isso, fazem vários nomes para tirar da gestão do SUS os recursos que vêm, que são do SUS. É muita coisa assim para tentar burlar o que ficou amarrado na Constituição, como chamado de verbas carimbadas, né? Verbas que têm que ser direcionadas e um percentual do que é arrecadado de impostos no país, no município, no estado, para a saúde, para a educação. Se fez muito drible, muita estratégia aí de interesses privados, de interesses políticos, para tirar essa gestão do SUS. O que a gente quer é fortalecer a estratégia, a política pública, o SUS e a educação como gestão pública, como os programas de políticas públicas para direcionar para todas as pessoas. Então não vai dinheiro do município para instituto. A nossa proposta é não. E para PPP? É claro que isso vai ter que ser feito, né? Porque gradualmente. Tem alguns, gradualmente, porque nem todos os institutos são de políticos. Existem muitas associações que são associações comunitárias e associações filantrópicas que são sérias, e não é isso que a gente quer atacar, não são essas associações que prestam um serviço complementar, importante,
né? Mas fazer barganha política com a saúde do povo, não, isso não, a gente não pode aceitar isso. Perfeito. Me diga uma coisa, você inclusive se posicionou quando eu coloquei na dicotomia jornalismo e pedagogia, mas e esse jornalismo do século XXI? Você falou que vem desde 2000, que voltou para a faculdade em 96. E aí, esse jornalismo do século XXI, mais especificamente esse jornalismo após redes sociais. E aí a gente está em 2010, que aí depois vai 14, aí 18, aí é só ladeira abaixo, né? Até chegar Elon Musk. Vou falar para você o que eu gosto mais no jornalismo da atualidade, tá certo? Começar pelo que eu gosto mais, depois eu critico. Você tem uma pesquisa? Eu gosto aqui, ó, do Jornal A Verdade. Porque também é um jornal dos movimentos sociais, também é um jornal que a gente escreve, a gente edita, a gente vende esse jornal. Tudo aqui no Jornal A Verdade somos nós, né? Até as nossas fotos somos nós, lutando. Então, esse é um jornalismo que eu defendo, é o jornalismo classista dos movimentos sociais, para a gente dizer a nossa verdade, né? Porque tá difícil, viu? Na comunicação empresarial tá difícil a gente saber o que é função pública de comunicar e o que é interesse de grupos políticos hegemônicos. A gente lê um jornal, assiste um telejornal às vezes e sabe que o jornalista não colocaria aquilo daquela forma se ele não tivesse que responder a uma empresa, a uma linha editorial empresarial. Pois é, mas isso é um problema que ele já existia no seu tempo de formação. Isso é um problema de 96 para cá, de antes. No Brasil a gente tem, a mídia ela sempre foi um instrumento de manutenção do status quo. E aí beleza, só que aí em algum momento isso fugiu do controle. A gente tem em São Paulo, na expectativa com condições eleitorais, de viabilidade eleitoral, algo que até então seria motivo de chacota, como foi o próprio último presidente que teve. Eu não gosto de dar nome para dar ousadia a esse povo, mas assim, isso foi possibilitado pelo avanço das redes sociais, em que o jornalismo perdeu espaço para mera comunicação. E a mera comunicação, em muitos casos, e na maioria dos casos aqui, se confunde com um vômito. Né? E o jornalismo a partir daí, né? Porque as próprias mídias convencionais e as empresariais, elas perdem também espaço com isso, né? Como foi, pelo menos enquanto você ainda esteve na iniciativa privada, na comunicação jornalística não institucional, que você ainda está no jornalismo, mas hoje você é representante institucional da Universidade Federal de Alagoas e é diferente, né? É diferente você ser assessor de comunicação. É muito bom trabalhar na Universidade Federal de Alagoas e divulgar pesquisa, cultura, ciência. Eu já estou escalada aí para coisas boas que a gente gosta. É muito bom ser jornalista da UFAL. Eu gosto. Eu imagino, mas o jornalismo, de um modo geral, a função pública jornalista, ela está mais insalubre nos últimos anos? A pergunta é essa. Está insalubre. Está insalubre, especialmente insalubre com essas redes sociais? E não é à toa que a gente defendeu o marco civil da internet, né? Porque a internet não pode ser uma terra sem lei. Não pode ser um local onde se propaga ódio, onde se cancela pessoas, e não dá para dizer que isso é só digital, porque acaba afetando a vida realmente das pessoas, quantos suicídios de jovens, quantas pessoas tiveram a carreira abalada. Então, tem que ter um marco civil, né? Tem que ter ética, tem que ter um compromisso social também na internet. Não é uma terra sem lei, e a gente tem visto muita divulgação de ódio, né? De muita manipulação do medo das pessoas, transformando isso em ódios direcionados a alguns grupos sociais, a algumas pessoas, né? Assim,
né? Fala um anticomunismo, então, terrível. Então, se a pessoa é comunista é porque ela é uma massacradora. Né? Coisas assim, sabe, Geraldo? Cansa. Então, o que eu faço? É claro que a gente tem que lutar pelo marco civil da internet, mas o que a gente deve fazer no cotidiano? Tem que fazer boas escolhas, porque também existem canais que precisam ser mais divulgados, né? Assim, em nível nacional, que papel importante cumpriu Soberana, né, também. Como é importante você ter essa iniciativa de fazer um podcast trabalhista que vai crescer cada vez mais com conteúdo de reflexão. E aí os jovens podem acessar isso na internet, no YouTube, e pensar, poxa, é verdade, né? Ao invés de odiar, vamos pensar e refletir um pouquinho como é que a gente pode construir, reconstruir, se posicionar. Isso é mais importante do que alimentar ódios e alimentar medos e alimentar cancelamentos, né? Então, a gente tem que aprender a como é que a gente se posiciona, inclusive, diante daquilo que a gente consome, divulga, compartilha na internet. Então, vamos ouvir mais Café Trabalhista, vamos ler mais Jornal A Verdade, que também está digital. Vamos aqui em Alagoas, tem ótimos portais de jornalistas que se preocupam com o jornalismo de dados, o jornalismo investigativo, que é o quê? Você não pode sair dizendo qualquer coisa que você acha sem você ir averiguar, Fique à vontade de dizer quais são. Né? Eu gosto do Mídia Caeté, do Portal Eufêmia, são os que eu mais... Né? Mas tem outros, assim, que vai me falhar a memória, porque eu não anotei antes, mas que já são colegas aí que fazem ótimos trabalhos, Olhos Jornalismo... tem muito jornalismo de dado aí, que depois eu vou colocar nos comentários para não falhar com os colegas. Né, minha gente? Investigar, eu acho que a maior dados, dificuldade, investigar, né? Colocar contraponto. As pessoas compartilham muito manchete hoje em dia e você, às vezes, recebe uma notícia, já vem com o barulhinho do WhatsApp. Que não tem fonte nenhuma, né? Você vê que, rapaz, e você quando vê já compartilhou, já perdeu o controle. Eu acho que isso aumenta a responsabilidade do cidadão, daquele que recebe, né? Do receptor da informação. Na pandemia mesmo, isso colocou a gente em muito risco, né, cara? Reparem, tanta gente, todo mundo tinha que ficar em casa. Um monte de gente não podia, uma parte importante não podia por causa de questões específicas. Os jornalistas eram uma categoria dessa, que não dava para não cobrir o que estava acontecendo, até porque a informação precisava circular para as pessoas acreditarem no que estava acontecendo para se protegerem. E as pessoas estavam acreditando que era uma gripezinha, resfriadinho. Então, que era besteira, fica sem máscara. Não se vacinou por causa de fake news. Isso é terrível, né? Hoje tem muita gente que se dedica no jornalismo sério a desarmar as fake news que são armadas algumas agências, né? Agência Lupa, Arquimedes. Agência Lupa. A gente trabalhou, a UFAL trabalhou em parceria com a Agência Lupa durante a Covid. Podcasts bons também tem notícia, cara. Eu sou um consumidor voraz de podcast. E tem muito bons. Tem Foro de Teresina, tem do canal Nexo, do Jornal Nexo também. Pronto, o Nexo eu tava tentando. Extraordinário. Tem muita coisa boa. A gente tem que fazer boas escolhas, Medo e Delírio, você ouve Medo e Delírio? Não. Medo e Delírio em Brasília. Eu vou te mandar depois. Mande. Vai ser, quem tá ouvindo aí já tem a referência de como tá. Conhece. Quem tá ouvindo conhece o Medo e Delírio. Vamos avançar aqui. Eu concordo plenamente com o que você tá dizendo. Mas vamos avançar aqui que a gente tem muita coisa. Você é mãe solo. Né? Mãe do Ernesto, um jovem que é muito ativo, consciente. Eu fui acompanhar mas sei que ele tem uma condição de neurodiversa, que você enfrenta isso já. E como foi esse caminho como mãe solo, com as limitações do equipamento de saúde pública, né? As limitações que o município, que Marcel tem a nível de educação e a nível de saúde. Claro que do tempo que você... Ele eu acho que tem o quê? 20 anos? 18 anos. Foi mais ou menos pelo que eu vi da aparência física. E é diferente o que nós temos de informação. Por exemplo, o transtorno do espectro autista, né? A informação que se tinha sobre isso quando você foi mãe, certamente era muito menos do que é hoje.
Então você foi pioneira, uma das pioneiras nisso. E como foi esse desafio e o que é que ele lhe capacitou ou lhe interferiu na sua percepção sobre isso e no seu interesse de contribuir? O que é que isso, enquanto mãe de uma criança nessa condição, te trouxe para ser não só jornalista, mas como candidata a prefeita de Maceió? Então, um dos motivos que eu saí do telejornalismo foi um pouco pelo Ernesto, né? O Ernesto nasceu em 2006 e eu trabalhei como jornalista da UFAL e da TV até 2014. Quando o Ernesto começou a fazer 8 anos, que as dificuldades dele na escola ficaram mais evidentes e que algumas questões estavam assim mais... Era mais fácil perceber que não era só uma questão de infância, né? Que a gente tinha que investigar, e foi quando eu decidi sair da TV, ficar só na UFAL, para ter tempo de levar Ernesto para as várias, porque quem é mãe atípica sabe quanto tem de consulta, de observação, de investigação clínica, de questionário, de várias coisas. É um pool. Você vai para psicólogo, você vai para neurologista, você vai para uma diversidade de coisas, porque o autismo ele não é diagnosticado assim fechado, ele vai eliminando várias outras possibilidades e vai fechando o diagnóstico por eliminação residual. Então, é complicado. O diagnóstico do Ernesto levou 5 anos. A gente começou quando ele tinha 8 anos, a investigação, e ele recebeu o laudo de autista com 13 anos. Mas durante todo esse espaço, eu tive muitas parcerias importantes com a escola que ele estudava na época. Ele teve esse acompanhamento psicopedagógico especializado também na escola, psicologia e várias questões que a gente tem que correr atrás, né? As dificuldades de manter plano de saúde também, porque o salário dos servidores públicos ficaram congelados 7 anos, mas tudo aumentou, inclusive plano de saúde. Eu sou, junto com o Ernesto, junto com a minha mãe, somos usuários do SUS, porque mesmo quem tem plano de saúde tem que defender o SUS, porque eventualmente você não consegue pagar o plano de saúde, né? Então a gente vai para onde? Somos todos usuários do SUS, né? Então essa é a situação. E eu tive muita parceria também, muito apoio, muito acolhimento. Posso falar aqui da Cista, é por isso que eu digo que não dá para jogar tudo numa bacia só. Tem associações que são associações comunitárias que não têm esse interesse aí, nunca percebi, eleitoreiro, de você tá aqui, não. São parceiras do SUS para essas ações assim específicas, e a Cista me ajudou muito com o Ernesto. E aí a gente vai. Ernesto é um cara maravilhoso. Ele às vezes não gosta muito que eu fale dele em público, não, porque ele diz que invade um pouco a privacidade dele, mas ele é o meu assunto preferido também, porque é um menino maravilhoso, está fazendo psicologia. Que legal. Já terminou o ensino médio fazendo psicologia, e cada coisa que a gente conquista é uma grande comemoração, uma grande conquista nossa sempre. Eu estudo muito com ele, então quando ele está fazendo um curso, eu também estou fazendo por tabela, porque eu fico ajudando, contribuindo ele com o estudo, com a síntese, com uma coisa e outra, então estou estudando psicologia também. Eu entendo esse lance deles virarem o nosso assunto preferido, mais recente, e estou sentindo isso. Mas eu queria que você falasse desse diagnóstico que você faz para o atendimento no município de Maceió. Isso lhe dá uma credencial de compreensão até de local de fala. Como é que está isso em Maceió? A minha preocupação como mãe atípica, e que deve ser a preocupação de um bocado de mães, de novo, né, como o autismo é um assunto que está em evidência, tem novos parâmetros para identificar com mais rapidez, não esperar 5 anos, como o Ernesto esperou por um diagnóstico. Isso também tem sido capturado de forma eleitoreira. Então, eu fico muito chateada, Geraldo, assim, de clínicas de autismo muito bonitas, que ao invés de serem SUS, é clínica de um político A ou B. Tem isso lá.
já na área do Salvador Lira, do Benedito Bentes. Então, atender e acolher a comunidade autista não pode ser de forma eleitoreira, tem que ser como estratégia do Sistema Único de Saúde. Né? Não podemos deixar que as nossas necessidades de saúde, de atendimento, a saúde mental também, sejam manipuladas de forma eleitoreira. Então, esse atendimento específico, especializado, também tem que ser feito pelo SUS e de forma impessoal. Qual é uma das características, dos princípios do serviço público? É impessoal, gente. Isso significa o quê? Não tem que agradecer a político A ou B, não tem a cara do político na clínica, não pode ter o nome do político na clínica. Né? Isso existe? Existe. A clínica, vou levar meu filho na clínica. Vou levar meu filho na clínica do fulano, na clínica do cicrano. Não pode. Não é correto isso. É na clínica do SUS, é na clínica do bairro, é na clínica onde você vai ser atendido porque tem direito, não porque deve um favor e deve um voto. É isso que a gente tem que fazer, e eu tenho sentido muito essa captura da bandeira do autismo com finalidades eleitoreiras, e isso me chateia muito, muito mesmo, como mãe de autista que quero ir numa associação, numa comunidade em que seja acolhida por pessoas, por mães, pais, psicólogos, médicos, como o Ernesto foi, como eu fui. E sobretudo pelo Estado, né? Pelo Estado como de forma impessoal. Impessoal. Não sei nem quem é o dono, o chefe, não, porque é SUS, né, é parceria, é associação comunitária, é associação de pais e amigos de autistas, é assim que deve ser. Verdade. Vamos avançar. Eu acho que a gente precisa focar, a gente tem um tempo importante, eu quero só aproveitar, o pessoal que está nos acompanhando, eu estou vendo aqui no YouTube, tem muito comentário, mas não vi nenhuma pergunta. Tem gente dizendo que está eleita. Trabalho. Tô eleita não, vote 80, hein? Senão a gente só tá eleita eleição quando a galera vai lá e deposita o voto. Exatamente. Então, decore esse número 80 e vamos compartilhar aí com a família. É importante, gente. Mas não vi pergunta. Vamos lá. Quem quiser participar, enquanto a gente estiver no ao vivo, manda sua pergunta no YouTube que a gente tem como reproduzir aqui. Minha amiga, você, quando a gente fala em termos de política, eu acho que essa é a sua terceira eleição, né? Todas elas pela Unidade Popular, um partido que você ajudou a fundar no momento de colheita de assinatura. Eu queria 2 informações de você. Eu queria saber de você a sua origem, a sua trajetória partidária. A UP é um partido de 5 anos. Então, qual foi a sua filiação partidária até então? E se foi mais de uma, e como foi esse processo de fundação da UP? Você falou aqui quando a gente estava um pouco antes de começar, mas as pessoas não sabem bem como funciona a fundação de um partido. Não precisa ir ao detalhe, mas assim, em termos práticos, como foi essa luta também de fundação da UP? Como é que está a UP hoje aqui em Alagoas? E a nível nacional, eu conheço da UP, especialmente 2 quadros que se destacou aqui em Alagoas, é você e o Magno, que está até, não é candidato esse ano, né? Acho que é a segunda candidatura seguida que ele não vai, que ele vinha uma sucessão, mas não foi. Ele foi Em 22 ele não disputou, não. Foi em 20. Ele disputou 20, acho que foi a vereador. Foi o único candidato a vereador, você prefeita, não foi? Teve a candidatura coletiva de mulheres em 2020, com a Érica encabeçando, que ela é de novo candidata a vereadora, hoje. E temos o professor Luiz, que representa aí a luta dos professores e dos sindicalistas. E Érica representa a luta das mulheres, do movimento de mulheres Olga Benário, né? Dessa vez não é uma candidatura coletiva no sentido da nomenclatura, formal, mas né? Formal, mas é uma candidatura coletiva,
porque ela representa o movimento de mulheres Olga Benário. Para quem não sabe, né, a candidatura coletiva é algo formal, que a pessoa tem que ter um estatuto, dizer como vai se dar o processo eleitoral, o processo de votação, a votação interna, para dizer como aquele mandato coletivo vai votar em cada uma das decisões que, eventualmente eleito, eles vão representar, né? Mas me diga, como foi esse processo? Primeiro eu quero saber que eu entendo 5 anos a UP de formação e você tendo 40 anos de luta política, de militância, não foi essa sua primeira filiação partidária, acredito eu. Como é essa trajetória partidária sua? Minha origem de militância foi na igreja. Na Igreja Católica, nos movimentos das pastorais, nos movimentos populares, que eram muito fortes na década de 80, da teologia da libertação, da opção preferencial pelos pobres. Então, aquilo motivou muita gente a falar, não, vamos construir uma sociedade melhor, vamos nos engajar nisso junto com o nosso povo, né? Foi esse o chamado. E, depois disso, eu comecei a ler muitos livros sobre as lutas revolucionárias na América Latina e no mundo, e eu quis ser comunista. Essa a definição mesmo. O pessoal tem muito medo dessa palavra. Não, né? Comunista, né? Não é bicho-papão, não. Comunista é quem luta por uma sociedade baseada no que é comum, né? No que deve ser o bem de todas as pessoas, né? Não nas desigualdades sociais, nem na exploração de uma classe sobre a outra, de uma minoria sobre uma maioria, mas no que construímos juntos coletivamente, socialmente, deve ser repartido para todos. Então, foi essa a leitura que eu fiz e parti para essa luta. Só que acabei, naquela época, militando no Partido dos Trabalhadores, o PT, que era o que tinha mais forte aqui em Maceió. Fiquei durante 11 anos. Saí porque comecei a divergir de algumas questões. E foi nesse período também que eu comecei a trabalhar como repórter e pronto, a minha vida de contribuição social se deu através do meu trabalho profissional como educadora e como jornalista. E só quis me filiar de novo quando encontrei o pessoal da Unidade Popular. Aí me falou, vale a pena, porque eu pensei isso, só vale a pena você ser militante de um partido se ele defende aquilo que você acredita. Para você ser militante de um partido, para depois ter que abrir mão das suas bandeiras e votar em pessoas que defendem exatamente o contrário do que você pensa, né? Então, assim, que é isso, né? Você tem que saber, você tem que confiar na direção que o partido está lhe dando. E eu não encontrei nenhuma confiança, porque uma das coisas que a gente acredita é que a organização popular é que deve ser o direcionamento e não a conciliação de classes. Você não conquista uma sociedade melhor abrindo mão das suas bandeiras na hora das eleições, ao invés de divulgar a proposta de organização popular. Você, não, mas dessa vez vamos defender uma oligarquia que tem uma carinha melhorzinha contra a oligarquia. As oligarquias alagoanas e os grupos e as famílias e os políticos tradicionais e sobrenomes, aqui todo mundo conhece. Então não vale a pena você ser subalterno a um para dizer que está enfrentando o outro. Você tem que ter um caminho autônomo, independente, por mais difícil que isso seja, mas isso é coerência com o que você defende e acredita. Isso é o PT, né? Né? Não vendeu as suas bandeiras cá para nós, né? Porque não é possível que ser assim, um subalterno do que propõe a família Calheiro seja assim. A gente pode dizer que hoje temos 2 oligarquias aqui, uma comandada por Arthur Liras e outra pela família Calheiros, e nenhuma das duas representa os interesses do povo que está aqui embaixo. Então, para que a gente vai estar num jogo, numa bola dividida dessa? A gente tem que fortalecer o nosso campo, que é a luta popular, que é o fortalecimento dos movimentos sociais, sindicais e populares, para que a gente possa pesar nessa balança, para que a gente possa levantar nossas bandeiras, fazer as reivindicações, dizer para o nosso povo o que é que a gente acredita e o que é que a gente defende. Como é que a gente vai fazer isso se, ao invés de assumir o protagonismo, a gente aceita um papel subalterno, né? Um papel menor?
Ah, porque não tem estrutura. Eu estou aqui, Geraldo, ocupando esse espaço junto com a Unidade Popular, sem estrutura. Qual é a estrutura que a gente tem? Nilda, mas isso não é um movimento nacional que se reflete dessa forma aqui? Porque não me parece que seja aqui em Alagoas o problema da conciliação não do é PT. aqui em Alagoas, o PT não. sistematicamente é conciliador. Sistematicamente. O Franciel Cruz, que é um cara que extraordinário, ele disse que o Lula é bicampeão mundial de conciliação. Eu diria que é penta. Né? Por que você acha que a Unidade Popular surgiu numa condição tão adversa? Porque as pessoas estavam querendo isso. A Unidade Popular é um projeto que foi ao encontro, ao anseio de um povo que queria se organizar para a luta, sem depender de pedir bênção a nenhum padrinho político, rico, empresário, porque sabe que isso não dá certo. Né? Que você, muitas vezes, é cabo eleitoral e não passa disso. E as suas bandeiras, não, você é cabo eleitoral de fulano que ele vai fazer isso pela gente. E o fulano se elege e vai fazer o quê? O que ele deve ao grupo político que ele representa, que é o das oligarquias. Se der para cair alguma migalha da mesa, ele derruba. Se não, não é o compromisso com o povo que eles têm. Eles fingem porque o povo é a maioria. Então, tem muito candidato aí rico que finge que é popular, que finge que é tio, que finge que é pai, que finge isso, finge aquilo, porque precisa do seu voto para se eleger. Mas se você for olhar direitinho, não lhe representa. Né? Então, qual é a representação que você tem? A Unidade Popular. De forma autônoma e independente hoje aqui, qual é o partido que se coloca de forma autônoma e independente para representar o povo? É a Unidade Popular, não tem outro não. Por isso que eu fiz aquela brincadeira. Estou olhando para você, que diz que é da esquerda e não vota 80. Porque se você é de esquerda, você vai votar 80. Se você defende a organização popular, você vai votar 80. Se você defende as lutas feministas, companheiras mulheres que foram para as ruas contra o PL 1904, que foram para as ruas com ele não. Em que você vai votar? Olhe bem. Vai votar 80. Eu e Vânia Gomes, minha parceira aí de luta, de representação, né? Porque junto com a gente tem muito mais pessoas. Tem a Lili, tem o Jardel que está ali fora, tem o West, tá todo mundo trabalhando aqui. E somos todos o quê? Não, somos todos dirigentes e construtores de um partido que é a Unidade Popular, que nos representa e que fomos nós que fizemos. Não é um partido que representa um povo, não. É um partido construído pelo povo. É um partido que surgiu na favela, na grota, nos movimentos sindicais, sociais e de mulheres. Surgiu ali. Então, é esse partido que representa o povo hoje, é a Unidade Popular. É nisso que eu acredito e por isso tenho muito orgulho de ser escolhida por esses companheiros e companheiras para representar mais uma vez. Mas quando eu não for a representante, eu vou estar trabalhando por uma nova representação, por Vânia, por Lili, a gente está junto, né? O nome que é escolhido ali para representar é uma decisão coletiva, mas depender desse nome que não, é você que vai nos representar, vai fazer o discurso em nosso nome. E o que eu digo aqui não são ideias minhas, é construção, a gente estuda, a gente elabora, a gente senta, a gente olha o nosso povo e fala, vem cá, mas essa questão das prefeituras financiando empresas privadas no transporte coletivo, que é o tema, né? Mobilidade urbana também está sendo rifada para lucro, como mercadoria. Então, a gente elabora, né? E não somos da intelectualidade, não, somos intelectuais orgânicos do povo. A gente aprende junto, organiza a nossa luta e participa. Então, assim, Geraldo, eu me sinto, é muito bom isso, você se sentir muito confortável com o que você está defendendo, porque não tem nenhuma contradição com as lutas da minha história de vida e com as lutas que eu travo hoje no movimento sindical feminista, pelo contrário, né? São candidaturas, a minha e de Vânia, das duas candidaturas à Câmara Vereadores que nós temos, todas muito coerentes com aquilo que a gente acredita e com a nossa militância cotidiana por direitos sociais. Muito coerente. Então, durmo tranquila, sem nenhuma dor de cabeça. Meu Deus, eu estou mentindo para o povo. E aí não tem condições da UP se vincular ao MDB
Ainda que seja num segundo turno, até porque... Não vamos. Não. A gente não faz, não, no segundo turno. Se no segundo turno não tem nada que a gente possa defender, né? A gente, por exemplo, no segundo turno da eleição passada, a gente defendeu o Lula. E olha que a gente foi para a rua com muita garra defender Lula. Por quê? Porque se tratava de derrotar o fascismo, que é um movimento social muito perigoso do capitalismo, que é o fascismo. Né? A gente já aprendeu na história. O fascismo é quando... o capitalismo é última instância. Quando as elites precisam sufocar qualquer organização social porque elas estão num momento de crise e precisam de uma exploração super. Não vamos, ao invés da classe trabalhadora trabalhar 5 dias, a gente quer que eles trabalhem 6. Ao invés de eles trabalharem 8 horas por dia, a gente precisa que trabalhe 12. Como é que você vai fazer isso sem ter uma revolta? Você sufoca, você manipula, isso é o fascismo. É tentar impedir qualquer mobilização social, e foi assim que a ditadura disse que cresceu o bolo e industrializou o Brasil, super explorando. Nós estamos aqui para dizer, não, peraí, nós temos direito, inclusive é um movimento que vem crescendo, vida além do trabalho. Nós temos direito à vida além do trabalho. A gente não acorda, dorme só para trabalhar e gerar riqueza para essas elites capitalistas, não. A gente tem direito a terminar, por exemplo, com essa escala de 6x1. Como assim trabalhar 6 dias e folgar só 1? A gente tem direito a mais folgas, a ir à praia. A gente não quer só comida, não tem uma música dos Titãs, né? Que já é famoso desde a década de 80 falando que a gente tem direito a muito mais. É porque a gente tem mesmo. Eu vou fazer uma pergunta a você. O AUP é oposição ao governo Lula? Não o governo Lula, mas essa conciliação e aí esse recuo que o Lula está fazendo, e qual foi a manifestação? Concordo. Agora sim, eu acho que o que tem de mais grave, a gente até já discutiu aqui nessa mesa. A gente tem que pressionar o governo Lula. O Lula deu essa dica uma vez. Ele está sendo pressionado ele fez um governo de coalizão. Ele está sendo pressionado a retirar direitos. Ele está sendo pressionado pelo Arthur Lira, né, para fazer uma reforma administrativa contra os servidores públicos. É pressão em cima de pressão. A gente, ao invés de ficar esperando, a gente tem que fazer o quê? Pressionar o Lula a ser coerente com a história dele. Pressionar o Lula para atender reivindicações. Mas essa pressão eu acho que não está funcionando. E aí, lhe digo de um modo geral. A gente não vê a CUT, nossos companheiros, que a gente está aí todo ano, ciclicamente tentando resistir, mas a gente não vê a CUT a nível local, a nível nacional, como diz o Ciro, quebrar uma vidraça depois de o Lula ter proposto ele um projeto de lei que tira completamente a possibilidade de reconhecer um vínculo empregatício para um trabalhador de aplicativo, tendo prometido CLT. E mais, eu sou advogado há 10 anos. Sendo garantido pela lei, a CLT já é para ser aplicada a esse pessoal. Não adianta, a CLT fala objetivamente de os requisitos todos e fala sobre dependência, no final das contas, não é subordinação jurídica, esses termos abstratos, mas assim, a CLT abarca o trabalhador de aplicativo. E é uma discussão nacional, mas eu acho que não foge, porque as eleições municipais estão nacionalizadas. Você dizer o quanto isso é bom ou o quanto isso é ruim, o quanto isso silencia o debate comunitário ou o quanto isso eleva, a gente pode discutir. Agora é um dado. E o governo Lula propôs não foi uma proposição do empresariado que o governo Lula está resistindo, não, propôs ele um reconhecimento, a ausência total de vínculos, o autônomo com direitos que na verdade não tem direito nenhum, só tem direito à previdência social que já teria, né? Um mínimo que para quem é da área do ramo, e eu conheço muita gente, é uma das bases que a gente dialoga socialmente, constantemente, enquanto advogado popular, não são sequer atores reconhecidos pela justiça trabalhista como suscetíveis de direitos empregatícios, mas isso pelo menos era discutido.
Minas Gerais tem muita decisão. O Tribunal de Minas é um tribunal que a gente diz que é um tribunal, vou dizer que é revolucionário, mas é um tribunal progressista, assim podemos dizer, um tribunal melhor, um constitucional, né? Porque a gente está falando de direitos constitucionais, como você falou, direito trabalhista, direito à função social do trabalho, né? O valor da função social do trabalho, ele é constitucional. Não está só na CLT, e isso é afastado. Hoje, o trabalhador de aplicativo é numa condição até o que outrora foi pior para a empregada doméstica. Lembra que hoje a empregada doméstica tem um regramento de que se ela trabalha mais de 3 dias por semana, não tem esse negócio de eventualidade. O trabalhador de aplicativo trabalha 5 dias por semana, 6 dias por semana, 7 dias por semana, 10 horas, 11, 12 horas por dia, custeia a moto, custeia o combustível, custeia a manutenção, custeia a saúde, se afastar, como você mesmo falou. Agora, como é... E os jovens que estão no telemarketing também, viu? Igual, a diferença é que eles têm um reconhecimento de vínculo em jornada mínima. Mas eu sou testemunha documental de que a juventude maceiense, quando a gente está falando de alma viva, é uma juventude adoecida, em certa parte, psicologicamente, por um sistema vertical, inclusive de assédio, e eu estou falando por conta própria. Quem quiser me questionar, faça que nem fizeram no tempo da Braskem. Quando eu disse que a Braskem e a BRK era face da mesma moeda, eu recebi... o pessoal da Braskem mandou mensagem para mim como quem querendo tirar satisfação. Mas o pessoal adoece na alma viva, porque é uma rede que você vai olhar, eu acho que só quem não sofre assédio moral é o dono. Dele para baixo é escalonado. Aí o cara sofre aqui, aí pressiona aqui, aí o que tá aqui pressiona aqui, o que tá aqui pressiona aqui. Mas assim, a gente voltando, o Lula o governo Lula, e a gente tá falando de presidência da República, ele foi eleito dizendo que ia botar CLT, que já é direito. Aí ele vai e faz o contrário. Tira a perspectiva, inclusive, de reconhecimento de vínculo, quando a gente tem centenas de milhares de processos que disputam isso, que estão caladinhos, porque o TST não tem coragem de definir. E aí, em última instância, fica até difícil para o TST fazer isso, porque o STF, quando se manifesta, é contra o direito trabalhista. Eu acho até que está esperando uma composição melhor para submeter. Mas, ao P, eu senti silêncio. O movimento sindical, eu senti o silêncio. Por quê? Porque o Lula fez. E aí o movimento sindical parece que está chancelando uma propositura de lei que tira. Não me parece, não lhe parece também que é uma anestesia generalizada? Não, a UP não. A UP não está em silêncio. Pode ler o jornal A Verdade, como a gente está protestando de um tudo. Tem, inclusive, uma matéria de capa que é sobre os entregadores e a falta de direitos deles, dos trabalhadores de aplicativo. A gente tem se manifestado, os canais da gente estão crescendo, justamente porque a gente fala, né? É justamente por causa do posicionamento da UP que ela tem sido uma voz cada vez mais escutada. Porque as pessoas ficam procurando a quem recorrer. Tem esse anestesiamento da CUT, tem. O que a gente está fazendo? Fortalecendo o movimento luta de classes. E eu sou testemunha, por exemplo, da greve dos servidores públicos federais, que teve agora, depois de 7 anos de congelamento no governo Lula. A gente fez 4 meses de greve para conseguir aumento a partir do ano que vem. E se não fosse a participação de militantes assim aguerridos do movimento luta de classes, de outras correntes assim mais autônomas em relação o próprio direcionamento que a CUT tinha, nem isso a gente tinha conquistado, porque não, vamos esperar se estabelecer, não sei o quê. Não, nosso papel enquanto representação sindical é cobrar e lutar por direitos. A gente não tem que estar blindando o governo, né? Então, houve uma disputa política, inclusive dentro da greve dos servidores públicos federais, que foi bastante forte. Verdade. E o movimento luta de classes tem crescido no movimento sindical dos servidores públicos pelo posicionamento. Tem organizado em vários lugares os trabalhadores de aplicativo por essa luta, por esse não silenciamento, porque defende os direitos trabalhistas. Então, o movimento luta de classes cresce por ter coragem.
né, no movimento sindical de se posicionar. Então é isso. Eu conto então com o movimento Luta de Classe, que isso é uma luta de todos nós, né? A gente já está encaminhando para o final. Eu deixei muito tema porque a gente precisava ter muito tema. Mas eu quero, levando por esse caminho, eu quero que você encaminhe para o seguinte sentido. Uma pergunta a você. A gente tem aqui em Alagoas a Unidade Popular, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSOL, o PDT, vários partidos no espectro de centro à esquerda. E a gente tem, no entanto, o único apoio que a UP recebeu, e não um apoio formal, porque nós temos uma burocracia eleitoral que possibilita a possibilidade de apoio formal a uma eleição entre um partido e outro. O único apoio que a UP recebeu, a sua candidatura recebeu, foi do do PCB. Desculpe, do PCB. E aí, assim, qual é a dificuldade? Por que a esquerda tem essa dificuldade de se coesionar em torno o desenvolvimento de um Estado, de uma proposta eleitoral, que é tão claro, a dicotomia é tão clara, como você disse, é nós e eles, mas de uma maneira muito simples, não são muitos nós e muitos eles. Eles são uma elite egoísta, mesquinha, violenta, que historicamente nós temos no Estado, e aí o violento tem diminuído ou disfarçado, porque parece que a violência privada foi só transferida para o Estado mesmo, à medida que eles globaram a estrutura de poder, captando o Estado, e aí a polícia militar vira instrumento dessa violência, porque essa violência é contra a pobre, só se encontra nas favelas, nas periferias, pelas maiores besteiras em muitos casos, né? Porque ela é apenas como um aparato de repressão, e isso está muito claro. E como você disse, talvez não no on, a gente estava no off. Muito claro os nossos, digamos assim, os inimigos de classe, ou os adversários de... Mas por que, se é tão claro, especialmente aqui em Alagoas, na sua opinião, que essa esquerda não consegue se coesionar, e que a UP, sendo o único partido, como você disse, que é de esquerda, a única candidatura efetivamente de esquerda, e qual é a sua desculpa para não votar em mim? Por que não é possível, não tem sido possível essa união? Então, eu queria aqui agradecer ao apoio dos companheiros do Partido Comunista Brasileiro, PCB, aqui em Alagoas, e também da resistência do PSOL, que é uma corrente do PSOL, também da Eliane Silva, que gravou com a gente, ela lidera, né, um movimento de trabalhadores e de pessoas sem moradia. Então, a luta por moradia também é muito forte, muito firme para a unidade popular. A gente tem um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, né, o MLB. Então, agradecer esses apoios e dizer que vamos vir, gente, sabe? Existe uma política que é institucional, das regras, das federações, das coligações, e tem uma política que é feita com o coração e a consciência, né? Que é aquela que você escolhe, e que é aquela que você faz uma opção e você se sente confortável com aquela opção. Então, convido você, nesse momento, a declarar apoio à candidatura de Lenilde Vânia. Convido você a gravar um vídeo, a colocar nas suas redes sociais, a marcar a gente e dizer que o voto de esquerda em Maceió, nessa eleição, é Lenilde Vânia 80. Convido você a ter essa coragem, essa convicção, essa coerência. Pode nos marcar, porque é o lado certo da história. A gente tem que estar do lado certo da história. E aí, o porquê que eles não vieram, porquê que eles não vêm, eles vão ter que refletir, analisar, discutir. O que eu, aqui, em nome da Unidade Popular, convoco venha para o lado certo da história, que nesse momento, e existem momentos que são cruciais e não são esquecidos, nesse momento o voto
de esquerda, o voto popular, o voto de quem tem compromisso com uma Maceió igualitária, com superar as desigualdades sociais de Maceió, superar a situação de analfabetismo, de fome, de falta de moradia. Esse voto é 80, ela é Nilda e Vânia. Então, convoco você, manifeste o seu apoio a uma Maceió com o povo no poder. Manifeste o seu apoio à candidatura da Unidade Popular para a Prefeitura de Maceió, Lenilda e Vânia. É isso que eu quero deixar aqui, essa provocação. Manifeste publicamente, corajosamente, como deve ser. Perfeito. A gente está realmente encaminhando para o final. Eu quero só concluir aqui com você. A gente não falou muito de Braskem. Braskem, tenho falado muito de Braskem, o nosso programa fala muito. E aí onde está? Braskem, na verdade, o seu programa de governo eu acompanhei, né? Eu dei uma olhada no seu programa de governo, mas eu não vi especificamente uma coisa e eu queria que você se posicionasse. Primeiro que eu vi uma coisa que eu achei interessante, que foi uma ideia de modificação de nomes de praças e ruas. Isso aqui é em relação à Memória, Verdade e Justiça, essa justiça de transição que você falou, e que nós somos também bastante defensores dessa proposta. Então, a gente não vai dar tempo de falar muita coisa, mas assim, basicamente, o que eu falei, inclusive agora, no dia 4 de setembro, quando a gente estava na UFAL, homenageando os heróis revolucionários que lutaram pelo fim da ditadura. Não se homenageia torturadores, ditadores, pessoas que foram contra o povo e contra os ideais de liberdade. A gente deve homenagear nossos lutadores. Então, por que a gente não tem homenagens à tia Marcolina, a várias representações da nossa cultura popular e da nossa resistência de religiosidade, de representações populares? Vai homenagear nomes que a gente nem conhece. Tipo Fernandes Lima, né? A gente já pensou, já é uma proposta do Movimento Negro Alagoano, já foi publicado, mudar o nome da Fernandes Lima para tia Marcolina. Que é vítima desse algoz, que é vítima desse algoz. Então, vamos homenagear quem foi vítima e quem foi resistente, quem representa o povo, e não ao invés de homenagear o algoz. E por aí, fazendo um levantamento, a gente teria várias praças e monumentos que deveriam ser rebatizados com os nomes dos heróis do povo, né? Não só ter um aeroporto Zumbi dos Palmares, né? Mas ter uma rua Dandara e fazer homenagem aos caetés e a todas as pessoas que construíram Alagoas, né? A luta de resistência de Alagoas e de Maceió também. Então, é essa a nossa proposta. Eu quero concluir. E aí, eu acho que a gente pode, em outro momento que não seja eleitoral, eu sei que sua agenda está corrida, e a minha, ela não tá tanto, não chega nem perto da sua. Né? Mas assim, eu sei que é uma eleição e não é fácil. Mas eu queria concluir lhe perguntando, porque as nossas referências, elas resumem muitas coisas. Talvez eu perguntando a pergunta que eu quero lhe fazer agora, eu consiga sintetizar muito das outras que eu tenho. E quem são as suas referências? Se você pudesse dizer uma referência, um nome da política daqui de Alagoas, você diria quem e o porquê? Aqui de Alagoas, eu ia já falar Leonardo Péricles, que é uma das referências nacionais. Eu vou perguntar nacionalmente, mas aqui de Alagoas. Aqui de Alagoas é Vânia Gomes. Aí uma mulher de luta que é uma referência para mim, a nossa candidata a vice-prefeita. Eu chamo ela de CO porque a candidatura é coparticipativa e dividida. Vânia Gomes é uma referência para mim. Às vezes eu tô cansada e penso na luta dessa mulher que mora ali na Vila Ematé, que também é mãe solo, e falo, não tenho direito a ficar cansada porque, cara, Vânia Gomes, né, é meu exemplo de luta, então coloca essa referência, Vânia Gomes. E nacionalmente? Leonardo Pérez.